Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1, versículo a partir do 16. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo a partir do 16. Vamos lá meditar na palavra do Senhor. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tanto desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Glória ao nome de Jesus. O apóstolo Paulo nos traz um exemplo de homem de Deus. O apóstolo Paulo nos traz uma boa visão do que é um homem de Deus. E para compreendermos tudo isso, é importante que nós tenhamos ciência de quem foi e de quem é o apóstolo Paulo. Outrora, um homem chamado de Saulo, formado fariseu, aos pés de um dos maiores fariseus chamado Gamaliel. Estudioso, dedicado, ao ponto de falar vários idiomas. Um jovem que outrora defendia a lei com unhas e dentes. Um homem que estava disposto a ir para qualquer lugar que fosse em defesa da lei. Foi isto que aprendeu, foi isto que assimilou para a sua vida. Até que em seu caminho aparece um homem chamado Jesus. Um Jesus que começa a criar um grande movimento e que este movimento incomodou o apóstolo Paulo e a todos os outros fariseus, porque este evangelho era libertador. E os fariseus, em particular, tinham a tendência ou os moldes de controle, de submissão às suas personalidades. É tanto que quando Saulo sai a perseguir a igreja, é porque o evangelho estava disseminando o conhecimento de Deus, é porque o evangelho estava alcançando a todas as pessoas sem a necessidade dos fariseus. Logo, isto incomodou quem estava sob o comando do povo. Isto incomodava uma liderança que era hegemônica até o momento.
E é muito importante que nós tenhamos clareza desta estrutura do apóstolo Paulo para que nós cheguemos a este momento de leitura e compreendamos claramente o que ele está falando aqui. Quando Saulo sai em perseguida à igreja, no caminho de Damasco, Jesus se apresenta a ele. Ele cai ao chão, já sem vistas. Dali é levado para a rua chamada direita. Jejua 3 dias e 3 noites, até que chega um homem de Deus para orar pela sua vida e reconstituir a sua visão. Um homem douto, um homem preparado na palavra de Deus. Um homem que tinha uma experiência com as Escrituras acima da média. Neste exato momento precisa parar para revisar tudo aquilo que já tinha visto. Muitos acreditam que o apóstolo Paulo se tornou o apóstolo Paulo de uma hora para outra, simplesmente num passe de mágica. E não foi bem assim. Quando Jesus encontra com ele, que diz, a partir de hoje não se chamarás mais Saulo, mas Paulo, ali começa os primeiros passos de uma grande transformação. Jesus precisava mostrar ao apóstolo Paulo o que era o verdadeiro evangelho. Ele precisava compreender com muito mais clareza acerca das Escrituras, acerca da palavra. Porque ali foi um momento de muito conflito, até porque ele estava perseguindo e passou agora a ser perseguido. Simplesmente porque compreendeu a verdade do Evangelho. A verdade das Escrituras que outrora ele defendia com unhas e dentes. E o que é interessante é que as defesas com unhas e dentes não mudaram. Elas continuaram, mas de uma forma totalmente remodelada. Porque Jesus agora entrou na causa. Jesus agora entrou no processo. Então é muito importante que nós tenhamos clareza sobre tudo o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo para nós estarmos lendo esta carta aos Filipenses. Após esta conversão, após este momento em que seus olhos se abrem e ele passa a andar do lado do Evangelho de Jesus Cristo, ele passa a aprender a verdadeira visão das Escrituras Sagradas. Aquilo que Jesus veio, falou e os escribas e fariseus não quiseram dar ouvidos porque eles eram supostamente donos da verdade. Onde, na verdade, o dono da verdade veio dizer como realmente era a interpretação. Mas a interpretação era tão simples, era tão palpável, tão alcançável por qualquer um, que isso incomodou. Isso incomodou os escribas e fariseus. Então é muito importante que nós tenhamos clareza justamente sobre este processo do apóstolo Paulo e tragamos para nós alguns ensinamentos ricos que este comentário de hoje vem recheado. Então o apóstolo Paulo, ele se converte e não é imediatamente que ele se torna apóstolo. E não é imediatamente que ele passa a pregar o evangelho, não. Até porque o seu zelo pela palavra não lhe permitia. Ele precisava compreender melhor. E se você ler bem as Escrituras Sagradas, vai ver que o apóstolo Paulo passou 14 anos reestudando tudo. Aprendendo com aqueles que já estavam ali dentro do processo. Ouvindo os apóstolos. Ouvindo os irmãos. Convivendo no meio de orações, de jejum,
estando ali envolvido com a igreja e, claro, em um momento de plena perseguição. Até que o apóstolo Paulo, ele recebe do Senhor a incumbência do seu apostolado e ele passa a exercer esta função. Ele passa a se portar justamente como aquele que o Senhor chamou para uma obra específica. E é muito importante que, assim como o apóstolo Paulo, nós tenhamos clareza sobre o propósito que Deus tem sobre nossas vidas. E talvez muitas pessoas não compreendam, mas nós não fomos chamados para ser empresários. Nós não fomos chamados para ser músicos. Nós não fomos chamados para ser médicos. Por mais que isso possa fazer parte da nossa vida. Mas não foi esse o propósito que Deus colocou sobre nós. O apóstolo Paulo não foi chamado para ser fariseu, escriba. Não foi chamado para isso. O apóstolo Paulo não foi chamado para ser construtor de tendas, como ele mesmo falou que trabalhava para não ser pesado para os irmãos. Isso fazia parte da sua sobrevivência, isso fazia parte de suas características. Mas isso não era o que fundamentava o seu propósito. Isso não era o que fundamentava o seu chamado. Ter clareza sobre o que Deus tem em nossas vidas é muito importante. E uma das coisas que eu sempre bato, sempre bato, principalmente as pessoas que estão muito próximas a mim, é que todos nós que professamos a fé em Cristo Jesus, que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, temos um chamado único, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Isso está dentro do propósito de todos aqueles que fazem parte da igreja. Então, se você não pensa em ministrar a palavra, eu vou lhe surpreender hoje que você precisa fazer isso. Isso faz parte do seu propósito. Isso não é seu total propósito, é isso que eu quero que você entenda. Mas isso faz parte do seu propósito. Levar a palavra, quem sabe, como um empresário, ou levar a palavra como médico, ou levar a palavra como músico, pode ser que esteja aí dentro o seu propósito. E é justamente quando nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele traz uma visão de reino aqui muito interessante. Diferente daquilo que ele tinha visto quanto fariseu, de centralizador. Ele diz, eu não quero saber quais são as intenções porque alguém está pregando a Jesus. Eu não quero saber se pregam porque estão querendo aparecer, eu não quero saber se eles pregam porque estão querendo arrastar a multidão, eu não quero saber se eles pregam assim como eu, em verdade, coração aberto, diante do Senhor. Eu quero saber que o nome do Senhor seja pregado. É só isso que eu quero saber. Que em tudo Jesus seja glorificado. E ele diz no versículo 20: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. O que o apóstolo Paulo tinha em mente era que a sua vida, não importava se vivo ou morto, ela tinha um real propósito, que era justamente
ser um reflexo o mais parecido possível da luz que ele havia recebido. Porque o nosso real propósito, a princípio, é ser um espelho. E quanto mais limpo for o espelho, mais real será a imagem que será vista. Então pare para pensar que o nosso propósito é tipo, imagine você pega um espelho na mão. Eu vou dar um exemplo bem simples para você entender. Você está com o espelho na mão e o sol está forte. E aí você faz uma posição em que você consegue ver o sol no espelho, a ponto de você não suportar a luz, porque a luz do sol é extremamente forte e não tem condição de vir direto para o seu olho, mas você está ali reproduzindo literalmente a luz forte do sol. Mas se o espelho estiver sujo, você até pode ver a sombra do sol, mas a força da luz já não vai ser igual. Porque há algo atrapalhando que ela chegue por completa. É por isso que é muito importante que nós tenhamos a nossa vida limpa. E esta limpeza não parte de um banho, não parte de um sabonete muito bom. Essa limpeza parte de Jesus, que nos lava com seu sangue carmesim. E para sermos lavados com esse sangue, nós precisamos abrir os nossos corações e confessar os nossos pecados ao Senhor, para que de fato recebamos dele aquilo que ele trouxe para nós. Para nós que fazemos parte daqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E é justamente o propósito que nós percebemos no apóstolo Paulo. Ele não só confessou o seu pecado, mas entregou totalmente a sua vida para que o Senhor a fizesse o que quisesse dele. E que de fato sua vida fosse plena e completa no Senhor. Ao ponto de ter clareza sobre não importar se vida ou morte. Não importa a circunstância, o apóstolo Paulo estava preso aqui. E claro que neste momento de prisão era muito melhor morrer, principalmente sabendo que o morrer é encontrar com Jesus. Para aqueles que não sabem para onde vão, é um desespero morrer. Mas para aqueles que têm confiança em Jesus e que estão em Jesus e que sentem isso na sua alma, morrer é lucro. Morrer é lucro. Era a melhor coisa que poderia acontecer para o apóstolo Paulo naquele exato momento. Era a melhor coisa. Mas mesmo assim, a sua maior preocupação não era o benefício da morte, não era o refrigério da morte. Mas era continuar, não importa se morto ou vivo, continuar sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Dizendo que a minha vida, que ela seja plenamente direcionada para a glória de Deus. Se eu viver, que viva para a glória. Se eu morrer, que eu vá para a glória, mas que fique os meus exemplos, mas que fique os meus ensinamentos, mas que fique aquilo que eu deixei, o meu legado. E o Senhor nos traz uma reflexão nesta manhã. O Senhor nos traz uma reflexão nesta mensagem. Como está as nossas vidas? Será que aquilo que fazemos honra ao Senhor? Será que os nossos passos condizem com aqueles que
creem de fato em Jesus? Será que as nossas palavras, as nossas ações? Eu não posso responder isso por você. É por isso que o Evangelho é maravilhoso. É porque cada um responde por si. Eu vim aqui da parte de Deus para despertar você, para uma reflexão. O Senhor tem o melhor para a sua vida. E que você possa compreender que esse melhor do Senhor, ele deve ser conduzido para a glória do nome dele. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, você está recebendo algo que você não merece. Nós não merecemos a salvação, nós não merecemos ir morar no céu, nós não merecemos estar com Jesus. Não merecemos isso. Somos pecadores, somos falhos. Mas Deus, pelo seu infinito amor, nos enviou Jesus para que pudéssemos olhar para Ele, que morreu na cruz do Calvário, derramou todo o seu sangue carmesim, que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, para proclamar que todos aqueles que desejarem, que quiserem que os seus pecados sejam perdoados, agora é possível. E que possamos compreender isso com muita clareza, porque Jesus, ele todos os dias fala conosco e diz assim: filho, filha, eu posso perdoar os teus pecados. Basta só você entregar-se aqui, na minha mão. Entregue-os aqui. E quando eu digo entregue-os aqui, é simples. Abandone-os. Largue-os. Tire-os de participação da sua vida. Entregue-os a Jesus, que Ele vai purificá-los. E vai transformar a sua vida. Porque se você só conseguirá vencer todo o pecado se você estiver em Cristo. Porque estando em Cristo, Ele te enviará o Consolador, o Ajudador, que é o Espírito Santo, que vai te auxiliar a vencer todo pecado. Em nome de Jesus. E que você possa estar como o apóstolo Paulo, com a certeza de que se em vida ou se em morte, você possa honrar e bendizer o nome de Jesus. Que nós possamos, nesta manhã, agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade que Ele nos deu de poder sermos perdoados. De podermos alcançar algo que antes era inalcançável. Sem Jesus, não tem jeito. Sem Jesus, não tem jeito. Por isso, se você ainda não aceitou a Jesus, esta é a hora. Onde você estiver acompanhando este vídeo, Jesus te chama. Vem, filho. Vem. Coloca aqui os pecados. Entrega-os a mim. Abandona-os da tua vida. Abandona-os. Eu te perdoo, assim diz o Senhor. Seja sincero com Ele, onde você estiver. É o seu particular com o Senhor. Que você possa dizer: Senhor, eu não quero mais esta vida de pecado. Eu não quero mais esta vida que desagrada ao Senhor. Eu quero estar com o Senhor, Jesus. Eu quero estar perto de Ti. Que em nome de Jesus haja perdão no teu coração. Que em nome de Jesus você receba agora, neste exato momento, o alívio na sua alma.
Que o Espírito do Senhor possa habitar dentro de ti e que você possa ser uma bênção no Senhor. Glória a Deus. Que no nome de Jesus você possa ter certeza do seu propósito, do seu legado. Que no nome de Jesus você seja uma bênção em suas mãos. Glória a Deus. Eu quero concluir dizendo que os exemplos do apóstolo Paulo possam ser reflexos para os nossos exemplos e que os nossos exemplos possam ser exemplos para outros e que o nome do Senhor seja glorificado em tudo o que fizermos. Que o nome do Senhor seja glorificado em todas as nossas ações, nossas palavras, nossas escolhas. Que o nome de Jesus seja engrandecido. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus. E eu quero encerrar com a música. Reverendo Shalom Aleichem, desejo paz a você. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Deus abençoe a tua vida e lembre-se sempre que o Senhor te abençoe, te ajude, que o Senhor estenda as mãos sobre tua vida e que você seja uma bênção. Deus abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a você aqui no YouTube, a você aqui no Instagram. Que o nome do Senhor seja glorificado em tua vida, hoje e sempre.